Olá, alunos! Novamente estamos aqui. Vamos conversar com vocês a respeito da unidade 2, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, né? O nosso orçamento público, e classificação das receitas e despesa pública, ok? Primeiro, é importante nós entendermos um pouco sobre os aspectos da Lei Orçamentária Anual, né? Na aula passada, no vídeo passado, nós trabalhamos com vocês o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Plano Plurianual é o primeiro instrumento de organização das finanças públicas, é o Plano Plurianual. O segundo instrumento é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias faz o elo entre o PPA, Plano Plurianual, e a Lei Orçamentária Anual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela traz as prioridades para aquele ano, para aquele exercício financeiro. E dentro da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o nosso orçamento público, nós temos uma descrição acerca da Lei Orçamentária Anual que diz o seguinte: em cada ano, ou seja, todos os anos, será elaborado um orçamento-programa. O que é orçamento-programa? Orçamento-programa é a metodologia de fazer o orçamento, né? O modelo de fazer orçamento no Brasil é o orçamento-programa, que pormenorizará a etapa do programa do plano plurianual, ou seja, que vai pegar o plano plurianual, que é para 4 anos, vai retirar aqueles programas, aquelas ações que serão feitas naquele ano e estabeleceremos ali os programas que serão feitos naquele ano e estabeleceremos também a dotação orçamentária. Então, essa etapa do plano plurianual, do programa que está no plano plurianual, será retirada e será inserida na Lei Orçamentária Anual, a ser realizado no exercício seguinte, que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. Ou seja, professora, a lei orçamentária é feita um ano antes? Sim. A lei orçamentária, o orçamento público, ele é um instrumento de planejamento, ou seja, é o que nós gostaríamos, é aquilo que nós pretendemos fazer no ano subsequente. Então, o orçamento público, a lei orçamentária, é feita em 2019 para 2020, em 2020 para 2021 e assim sucessivamente, ok? Baseado no plano plurianual. A lei orçamentária irá prever, é uma outra definição, a lei orçamentária irá prever toda a receita e toda a despesa pública do governo, entendendo que o governo, quando a gente fala governo, estado, é estados, municípios e União. Então, o que o governo vai gastar em um determinado exercício financeiro, que no Brasil o exercício financeiro é do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, conforme o artigo 34 da Lei 4.320. Então, dentro do exercício financeiro, que será gasto naquele exercício financeiro, tem que estar previsto no orçamento público, né? Em relação ao orçamento público, a gente também pode dizer que o orçamento é um dos mais antigos e tradicionais instrumentos de trabalho da gestão pública. Nós já temos relatos do orçamento público desde na época dos romanos, né, 55 anos antes de Cristo, né, para vocês observarem como o orçamento é um instrumento antigo, é uma ferramenta necessária e já há bastante tempo. Ou seja, você precisa fazer o orçamento público, você precisa organizar as finanças para poder atender às necessidades da sociedade. Aqui tem algumas definições, né, que o Cícero, né, falou 55 anos antes de Cristo, né, que são coisas válidas até o dia atual, na terceira década do século XXI. E nós temos aí, em relação ao orçamento público, vamos fazer algumas considerações para vocês.
Hoje, no século XXI, na terceira década do século XXI, nós temos que entender que cada vez mais você precisa reduzir gastos. O governo, um dos problemas da administração pública é o custo muito alto das ações do governo. Isso vocês escutam no rádio, na televisão, no jornal, dentro das instituições públicas. É uma coisa, já é habitual se ouvir falar de como o governo gasta muito e gasta mal, né? Gasta muito e gasta mal. E uma das questões relacionada a isso é que o governo perde dinheiro esse que deveria estar na habitação, no transporte, no bem-estar social, ok? Então, o melhor planejamento financeiro é aquele em que o governo gaste menos nas atividades obrigatórias, com salários, com água, com luz, e possa investir mais em infraestrutura urbana, em portos, aeroportos, para que a sociedade possa crescer de uma maneira organizada. Ok? Então, hoje a gente vê na sociedade demandas crescentes por bem-estar social, as funções do Estado têm aumentado cada vez mais. Você tem agora programas da área da terceira idade, programas para crianças de 0 a 3 anos, você tem programa para pessoas que têm necessidades especiais, você tem as cidades crescem diariamente, cidades que eram pequenas hoje são metrópoles, né? Então, quanto maior a cidade, maior a necessidade de ações do Estado, que o Estado esteja lá. Então, e para que o Estado possa ter dinheiro para estar nas comunidades com segurança, saneamento básico, gestão ambiental, habitação, transportes e outros, ele precisa gastar menos, desperdiçar menos o dinheiro arrecadado dos impostos e aplicar melhor. E um dos instrumentos que ajuda o governo a racionalizar o dinheiro, as finanças públicas, a receita pública é o orçamento público, né? E aí a gente vê também que a sociedade, cada vez mais nós temos mudanças tecnológicas, nós temos mudanças populacionais, tudo isso exige um novo aparelhamento do Estado, um Estado mais organizado, um Estado mais profissional. Nós precisamos fazer com que o Estado funcione para que todas as pessoas tenham os direitos garantidos na Constituição da República, ok? E aí, o orçamento público é um desses instrumentos, né? Primeiro, o orçamento público ele foi concebido apenas para controlar a entrada da receita, a entrada dos valores que entrava no cofre público, mediante impostos, taxas, contribuições. E ao longo dos anos, hoje, o orçamento público é o principal instrumento para a viabilização das políticas públicas de distribuição de renda, de equilíbrio de renda no Estado. Ou seja, todos terão que ter direito a uma fatia desses impostos na forma de serviços para que todos tenham o mínimo para viver com dignidade. Isso é o que nós falamos de distribuição de renda. Tirar de quem está no processo produtivo. Quem que está no processo produtivo? As pessoas físicas, as pessoas jurídicas, ou seja, a sociedade que está no processo produtivo contribui e distribui de forma, em tese isso, né, deveria distribuir de forma igualitária para que todos tenham direito às suas necessidades básicas de saúde, educação, para que tenhamos uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais humanizada, ok? Então, ao longo desse módulo, nós temos aí o caderno,
né, o nosso caderno, aonde vocês vão ver essas questões relacionadas à evolução do orçamento público e também a forma como nós fazemos orçamento público, ok? Então, nós nos veremos, estaremos com outro vídeo na próxima unidade. Gostaria que vocês, sempre que tiverem dúvidas, possam estar nos contactando, tirando suas dúvidas, para que nós possamos ter um curso bem proveitoso, essa disciplina com bons resultados para todos vocês.